sétimos anos, tudo bem? Espero que estejam ótimos, as famílias também. A professora está muito bem, a minha família também, nos cuidando sempre, né? E trabalhando bastante por vocês, tá bom? Esse vídeo aula, a gente vai somente corrigir as questões que eu passei no último vídeo, tá? É importante essa socialização, essa correção. Alguns alunos estão me encaminhando pelo clipe ou por e-mail, pelo WhatsApp, para verificação, e eu já vou fazendo algumas correções, tá? Mas tem alunos que não estão encaminhando. Então, é importante ressaltar que é extremamente importante as atividades serem feitas, essa apostila estarem preenchidas, tá? Se quiser dar um retorno para a professora, mostrar, a professora está à disposição, tá? Se não, o que pode se fazer? Faz as atividades, aquela questão que está surgindo uma dúvida maior, aí manda um recadinho para a professora lê, retorna para vocês com certeza sobre essa questão, tá? Então, fiquem bem tranquilos em relação a isso, tá? A gente precisa dessa parceria, certo? Nas lives que serão marcadas, encaminhadas para vocês, é o momento também da gente tirar dúvida, vou explicar algumas coisas um pouco mais detalhadas em alguns pontos, tá? Que de repente não ficou tão claro no vídeo aula, então as lives vai dar uma contribuição maior para nossas aulas, certo? Para nossas correções também, dúvidas, ok? Então assim, nós estamos no capítulo 3 do grupo 2. As páginas que eu coloquei, começa ali a primeira página 232. Eu tenho a primeira questão que diz o seguinte, é sobre os domínios morfoclimáticos, que foi, esse capítulo está tratando desse assunto, né? Então ele diz assim, qual desses itens não apresenta um domínio morfoclimático brasileiro? Mares de morros é brasileiro, é o que a gente conhece como Mata Atlântica. Na letra B, amazônico, não precisa nem falar mais nada, né? A letra C, tundra. Tundra não tem no Brasil. Ele é um domínio morfoclimático que precisa de uma área extremamente fria e úmida. Então, na América, nós vamos encontrar lá no norte do Canadá, no Alasca, tá? Então, aqui no Brasil não tem a tundra. Então, o certo é assinalar a letra C. O cerrado é um domínio morfoclimático pegando grande parte da região centro-oeste do Brasil e a caatinga pegando a região nordeste do Brasil, lá no sertão nordestino, tá? A número 2. Quais elementos são utilizados para a caracterização dos domínios morfoclimáticos e qual é a importância de análise da teoria dos sistemas para o seu estudo? Então, os elementos de um domínio morfoclimático quais são? Clima, relevo e vegetação. É importante estudar o clima, o relevo e a vegetação e a relação entre esses três elementos, tá? Então, é isso que vocês têm que colocar nessa questão número 2, ok? Lembrando, como é um vídeo de correção, é importante vocês pararem, se a questão precisa ser corrigida, para o vídeo, corrige e depois volta, tá, gente? É importante fazer isso, porque a correção que a professora está fazendo acaba ficando rápida, porque eu estou indo na sequência, né? Então, vocês estão aí em casa, então é importante parar, corrigir e depois retornar, certo? A número 3. Qual é a relação existente entre a ocupação humana do território brasileiro e os diferentes domínios morfoclimáticos? Gente, a maior parte da ocupação humana, ela foi interferindo nesses domínios morfoclimáticos. Então, alguns domínios teve a interferência humana, ou seja, são áreas que têm recursos naturais. Então, é lógico que o ser humano vai procurar se instalar, ficar mais próximo possível desses recursos, tá? A número 4. Existe alguma unidade de conservação em sua cidade? Essa questão é mais complicada de fazer a correção, tá? Ela é uma questão de pesquisa. Então, tem vários itens de A a G perguntando sobre essa unidade de conservação. Então, considero muito importante essa questão, então façam. É uma questão que dá para mandar aí pelo clipe, e-mail, WhatsApp, para a professora verificar depois se ela está correta ou não, tá bom? Então, eu recomendo isso. Virando a página na 233. Novamente, a primeira questão é para fazer uma pesquisa de uma planta amazônica, dizer a origem e a utilização dela, tá? Então, é uma questão que é importante vocês registrarem e mandar para a professora. Clipe, WhatsApp ou e-mail, certo?
Número 2. Sobre o relevo associado ao domínio amazônico, ele é composto principalmente por, nessa questão vai ser a letra D, que diz assim, áreas de planícies e planaltos com pouca variação de altitude. Essa é a característica do relevo da região amazônica, áreas de planícies e planaltos. Continuando na página 233, a número 1 eu não coloquei para vocês fazerem, tá? A número 2, observe os 3 mapas e responde os itens. Então, tem 2 mapas na página 233, certo? Virando a página, tem mais um mapa aqui. E aí vem a letra A, B e C, certo? A letra A diz o seguinte, onde estão localizados os pontos de maiores altitudes brasileiros? Em quais domínios morfoclimáticos eles se concentram? Então, tem que analisar os 3 mapas, tá, gente? Aqui o mapa de altitudes do relevo, do domínio amazônico, ou melhor dizendo, domínio morfoclimático, e o mapa do Brasil, onde se concentra a maior parte da população. Então, para vocês poderem responder as questões. Então, como ele pergunta na letra A, onde estão localizados os pontos de maiores altitudes do Brasil, os pontos de maiores altitudes, ela vai se concentrar no norte do Brasil, pegando a região norte do Brasil, então vai pegar a região amazônica, tá? E vai pegar áreas planálticas aqui próximo ao litoral, que aí vai pegar o domínio dos mares de morros, que a gente conhece como muito chamado Mata Atlântica, tá? Então, os pontos de maiores altitudes são as áreas planálticas do norte do Brasil, pegando a região norte do Brasil, região amazônica, e pegando o litoral brasileiro dos mares de morros ou Mata Atlântica, que tem a área planáltica também, certo? Na letra B, como que a altitude desses pontos próximos ao litoral pode influenciar o regime de chuvas da área? No vídeo anterior eu expliquei sobre chuva orográfica, ou chuva de relevo. O que acontece? A chuva ela entra na área litorânea, então no litoral nós temos área de planície, então a chuva entra tranquilamente, a massa de ar. Mas mais para frente ela vai encontrar uma área mais elevada, planáltica. E aí o que acontece? A massa ela vai se deslocar, ela vai fazer esse deslocamento, só que com esse deslocamento o que acontece? Ela vai ficando enfraquecida e a chuva vai se desmanchar no alto do relevo, tá? Do planalto, que a gente chama de chuva orográfica ou chuva de relevo, certo? É isso que vocês têm que explicar na letra B. A C, quando analisamos o mapa de distribuição da população, com o mapa dos domínios morfoclimáticos, podemos estabelecer algum tipo de relação entre eles? Qual? Ou seja, esse mapa aqui, o relógio está aparecendo invertido para vocês, a concentração maior populacional vai ser no litoral. Isso vem desde o período da colonização, tá? Então, o domínio morfoclimático que mais sofreu alteração, ou melhor dizendo, desmatamento, foi o Mares de Morros, a Mata Atlântica, que pega bem essa extensão litorânea, tá? Então, é onde vai ter a maior concentração populacional brasileira, ok? Na página 235, tem um pequeno texto aqui acima, que o ideal é fazer a leitura, certo? E aí depois diz a número 3, no caso. Aí vem a 3A e a 3B. A 3A diz assim, quais elementos climáticos são apresentados para explicar a ocorrência dessas chuvas intensas? Isso relacionado ao texto, tá? Então, qual é o elemento climático que vem trazendo aqui? São as massas de ar, ou melhor dizendo, a massa de ar tropical atlântica, que vai interferir nas chuvas intensas que o texto está retratando, certo? A B, quais elementos topográficos característicos foram apresentados e como sua relação com o componente clima pode resultar nos desastres ambientais citados? Gente, uma área planáltica, se ela sofre desmatamento, acaba acontecendo a retirada da vegetação, se é uma área que tem chuvas frequentes, esse solo ela encharca. E se ela tem uma declividade, é um planalto, o que vai acontecer? Um deslizamento de terra. Esse deslizamento de terra é um desastre natural, tá? Então, o que aconteceu de desastre natural numa área elevada? A retirada da vegetação, certo? E tirando a vegetação, o solo está sofrendo o processo que a gente chama de processo erosivo. Está recebendo a ação dos ventos,
a ação da temperatura, da radiação solar e das chuvas. É uma área próxima ao litoral, então chove com mais frequência, com mais regularidade, então pode ocorrer um outro desastre natural que é o deslizamento de terra, certo? E a número 4, sobre o domínio dos mares e morros, assinale a alternativa correta. Nessa questão, a correta é a letra C. Apresenta grande biodiversidade, resultado de sua grande variação topográfica e da capacidade de adaptação de suas espécies às diferentes altitudes, certo? Gente, essas foram as questões que eu encaminhei para vocês, que a gente fez, acabamos de fazer a correção, né? Então, como eu falei, como é um vídeo de correção, tem que parar, corrigir e voltar, ok? E a gente vai se encontrando nas próximas lives, com certeza, pra gente matar a saudade, poder olhar vocês, né? E os próximos videoaulas, tá bom? Então, espero vocês nos próximos encontros. Um beijo grande e saudades!